na parte de terça-feira, as 3 primeiras pragas. As 10 pragas do Egito não foram direcionadas ao povo egípcio, mas aos seus deuses. Cada praga atingiu pelo menos um dos deuses egípcios. Abra sua Bíblia em Êxodo 7 e vamos ler a partir do verso 14 até o verso 25. Aqui diz: Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tu a vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Deus informou a Moisés que o diálogo com o Faraó seria difícil. Na verdade, quase impossível. No entanto, ele queria se revelar ao Faraó e aos egípcios. Portanto, decidiu se comunicar com eles de uma forma que pudesse entender. Além disso, os hebreus se beneficiariam desse confronto, pois aprenderiam mais sobre o seu Deus. A primeira praga foi dirigida contra Api, o deus do Nilo. O Egito dependia das águas do Nilo. Onde havia água, havia vida. A água era vista como a fonte da vida, então os egípcios criaram o deus Api e o adoravam como provedor da vida. Entretanto, só o Deus vivo é a fonte da vida, o Criador de todas as coisas, incluindo a água e o alimento. Transformar a água em sangue simbolizava transformar vida em morte. Api, o Deus das águas, não foi capaz de prover e proteger a vida. Isso só é possível pelo Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Deus então enviou a segunda praga. A segunda praga você pode ler em Êxodo capítulo 8, verso 1 a 19. Aqui diz: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e fazes subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó:
tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus, pela segunda vez, deu outra chance a Faraó. A deusa Rã, Reguete, foi confrontada diretamente. Em vez de vida, o Nilo produziu rãs que os egípcios temiam e detestavam. Eles queriam se livrar desses animais. O momento exato em que essa praga foi eliminada demonstrou que o poder de Deus estava também por trás desse evento. A terceira praga tem a descrição mais curta de todas. Nós lemos em Êxodo capítulo 8 e então os versos 16 a 19. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, que se torna em piolhos, por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então os magos, os feiticeiros egípcios, conseguiram imitar as duas primeiras pragas. Mas já na terceira praga eles não conseguiram imitar. Essa terceira praga, a dos piolhos, foi direcionada contra Jebe, o deus egípcio da terra, do pó da terra. Deus produziu piolhos que se espalharam por toda a terra. Incapazes de imitar esse milagre, pois somente Deus pode criar vida, os magos declararam, isto é o dedo de Deus. Porém, Faraó endureceu livre e espontaneamente o seu coração. Ele escolheu dizer não para Deus, mesmo quando os próprios feiticeiros egípcios tinham dito a ele, isto é o dedo de Deus. O coração do Faraó era duro, por escolha dele. A rejeição das orientações de Deus piorou a situação. Que lições aprendemos dessa história sobre a rejeição das orientações do Senhor? Assim como aconteceu com o Faraó, acontece conosco também. Quando nós rejeitamos as revelações dadas por Deus através da Bíblia, através do espírito de profecia, recusamos as mensagens dadas para nós, a última geração, este povo que tem luz abundante, luz acumulada. Meu querido irmão, quando nós insistimos em rejeitar as revelações feitas por Deus através da Bíblia e através do espírito de profecia, nós rejeitamos a verdade presente. Queremos viver como se estivéssemos no passado, rejeitando a verdade presente que precisa ser anunciada. Por exemplo, as 3 mensagens angélicas. Deus nos deu a verdade presente para ser proclamada. Mas, se voluntariamente rejeitamos a orientação de Deus, nosso coração será endurecido. A primeira rejeição torna o nosso coração mais endurecido a Deus para as próximas revelações de Deus. Deus continua tentando nos alcançar com a sua graça e misericórdia, mas o coração do pecador que vive na prática de pecados voluntários vai sendo endurecido até que se torna tão empedernido. A consciência se torna tão cauterizada como aconteceu com o Faraó, que os pecadores de hoje vão se tornar endurecidos. Eles pecarão contra o Espírito Santo pela insistência em praticar pecados voluntários
conhecidos, conscientes, eles pecarão contra o Espírito Santo. Meu querido irmão, o endurecimento do coração do faraó é a prova de que você pode endurecer o seu coração para os apelos da graça divina. Que Deus nos livre do pecado contra o Espírito Santo, para o qual não existe mais arrependimento. Que Deus continue dando arrependimento para você e para mim, porque é Deus quem nos dá o arrependimento. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia!